o triunfo do Vitória por 3-0 sobre o Doce Mel, primeiro triunfo no Campeonato Baiano. O Vitória perdeu um pênalti, né, com Santiago Trellis no primeiro tempo, mas venceu, tirou um peso das costas, né, Juliana? Tirou um peso das costas antes do Bavi, vale ressaltar isso. E você falou antes, né, da questão da tensão, né, da torcida. Acredito que até no intervalo aí do primeiro para o segundo tempo, deve ter tido ali, né, com o pênalti perdido, indo acho que foi o 0-0, né? Ainda foi com 0-0. O Vitória deve ter sofrido uma pressãozinha aí do torcedor por todo o histórico aí nesse Campeonato Baiano, mas ao menos venceu, né? Com certeza, Cláudia. Eu diria mais. Eu acho que a gente pode ver, e eu falei até isso na transmissão, que a gente pode fazer uma análise do jogo a partir do comportamento do técnico João Bussi. João Bussi, que ele teve o cargo balançado muito mais por conta das críticas da torcida, né, e da própria imprensa, porque ele não estava conseguindo resultados importantes em jogos que eram acessíveis, pelo menos tecnicamente, né? Ele levou uma goleada sonora do Itabuna por 4-1, perdeu também para a Juazeirense de virada por 3-1, foram 2 derrotas seguidas, e também não estava conseguindo vencer em outras competições, como, por exemplo, a Copa do Nordeste, né, que cedeu o empate para o Santa Cruz no finalzinho, no último lance ali do segundo tempo, né? Então, é uma coleção aí de, não posso dizer fracassos, mas assim, certamente de insucessos, né? De não conseguir vitórias, de não conseguir fazer o time engrenar e conseguir resultados. Dito isso, até o iniciozinho do segundo tempo, João Bussi parecia que ele estava com o mundo nas costas. Ele estava muito cabisbaixo, olhando para o chão, muito pensativo, muito reflexivo. Ele não é o tipo de técnico, Cláudio, que fica muito efusivo à beira do gramado. Ele não é o cara que vai gritando, gesticulando muito, como é, por exemplo, Eduardo Bahia, que é o técnico lá do Doce Mel. E ele estava toda hora cantando o jogo, falando com os jogadores dele. O João Bussi, ele normalmente fica um pouco mais tranquilo, um pouco mais na dele, mas ele vai passando as informações que ele precisa e vai também falando, subindo um pouco o tom quando ele necessita. Nesse jogo, não. Ele estava muito calado, muito quieto, e não estava até com aquelas posições que são mais costumeiras dele, né? De tipo, agachar em determinado momento para ver como é que tá o posicionamento da equipe. Ele não estava fazendo isso. Então, isso já, para mim, já era um sintoma de que ele sabia que ele precisava dar uma resposta diante da torcida, né? O jogo sendo no Barradão, principalmente. E dito isso, durante a semana, o presidente do Vitória, Fábio Mota, ele convocou uma coletiva para dizer que João Bussi estava mantido no cargo. Ele não disse com todas as letras até o Bavi, porque ele sabia que tinha esse jogo aí contra o Doce Mel antes, mas ele deu a entender que disse assim, olha, João Bussi, eu estou garantindo você por pelo menos mais um jogo, mas eu preciso que você também se viabilize. Então, é um jogo, mais um jogo acessível que se apresenta para você na temporada, um jogo antes de um clássico, e que o Vitória precisa dar alguma resposta. Muito bem. Depois desse primeiro tempo, em que o Vitória construiu muito, foi melhor, o Doce Mel teve que fazer 2 substituições logo de cara, porque teve problemas físicos com os jogadores, né? 2 lesões que aconteceram logo no início e o Eduardo Bahia precisou fazer essas trocas. Então, o Doce Mel já estava um pouco mais cambaleado, já não estava com aquela ideia de jogo que teria acontecido fatalmente se todos os jogadores estivessem em condições durante toda a partida. Então, isso já foi uma situação favorável para o Vitória. O Vitória estava com mais volume de jogo, estava tentando criar mais e não estava conseguindo finalizar. E o ponto máximo disso foi quando o Trellis perdeu o pênalti. O pênalti realmente existiu, mas ele cobrou muito mal, ele já está também sendo muito criticado pela torcida, muito cobrado pela torcida. Ele telegrafou o canto, ele olhou muito para o canto onde ele ia bater, ele bateu tentando tirar muito do goleiro, o Rodolfo, né, o goleiro do Doce Mel, que até então era o nome da partida, porque estava realmente pegando tudo. O Rodolfo, na entrevista de intervalo, ele me disse que ele realmente tocou na bola e
cedeu, né, e bateu lá na trave. Eu prefiro acreditar nele. E, assim, digamos que Trellis ajudou a essa defesa do Rodolfo, né? E aí, aquela coisa, né? Todo mundo, metade da torcida vaiou, outra metade da torcida ficou quieta. Mas, assim, aquele clima de pressão, de caos, de desespero, o que está acontecendo? Pô, o Vitória é freguês do Docimel. Vitória em 3 partidas jogando com o Docimel, nunca venceu o Docimel, empatou uma e perdeu 2. Será que isso nunca vai acabar? Rodrigo Andrade também depois perdeu uma chance muito clara de gol. Mas, enfim, a situação era essa, né? No intervalo, o elenco do Vitória saiu muito vaiado. Então, já voltou muito pressionado para o segundo tempo. E até o segundo tempo, essa expressão que eu falei um pouco no início do João Bursi, ela se mantinha muito cabisbaixo, muito tenso, muito. Até ele andava até meio encurvado, de tão pressionado que ele estava se sentindo. Na própria equipe estava muito afobada. E o curioso é que em minutos, eu não lembro exatamente quanto que saiu o gol de Rafinha, mas foi logo no início do segundo tempo. Não demorou muito para sair, foi antes de qualquer mexida que João Bus pudesse fazer. Saiu um gol meio chorado, um gol meio maluco, foi um baixo a baixo na área. O Vitória estava fazendo a blitz, estava pressionando, de novo esbarrando nessa dificuldade de conseguir concluir. E aí o gol saiu. O gol saiu, foi aquela tranquilidade. Não de João Bursi, mas do elenco. E nesse momento, para mim, era isso que importava. Que acabou importando no caso, né? Porque foi assim que, obrigada, viu, Rodrigão? Rodrigo, nosso querido coordenador. Dá pra dizer que ele é coordenador da live, né? Pelo amor de Deus, o homem é safo, faz tudo. Coordenador, né? Impõe respeito. Máximo respeito. Rafinha marcou no segundo tempo aos 18 minutos e foi antes de qualquer mexida de Bussi. E foi um respiro, um alívio para a equipe. Para ele ainda não, porque ele sabia que ia ter que segurar, fazer uma coisa que o Vitória não tinha feito até então, que era segurar esse placar, fazer com que a defesa não sofresse. E isso não apenas aconteceu, como com as mexidas que vieram logo em seguida, entraram Nicolás Dible, o uruguaio, entrou muito bem, inclusive boa parte da torcida não entendeu porque ele não foi logo titular nessa partida. E lá no finalzinho do segundo tempo, outras mexidas aconteceram também, mais por cansaço, mas Alisson Santos também entrou, um menino que, assim como Eduardo, é cria da base do Vitória, assim como Eduardo entrou mal em algumas partidas, mas diferentemente de Eduardo, até esse jogo, ele foi meio que colocado para repensar, né, fazer uma reflexão, foi tirado um pouco do profissional até se reencontrar. Eduardo, dessa vez, não foi relacionado e parece que isso tem feito bem para os meninos da base do Vitória, porque Alisson Santos, que estava sendo muito criticado quando entrava, entrou agora e conseguiu fazer uma boa partida. Logo depois do gol de Rafinha, como eu falei, não o João Bursi, mas o elenco ficou mais tranquilo, né? O time parece que ganhou todo o entrosamento que estava faltando até então, e pouquíssimo tempo depois, Dible conseguiu fazer o dele. Marcou o segundo gol do Vitória. E no finalzinho do segundo tempo, Alisson Santos também marcou o dele, foi um golaço, ele até teve outra chance também, meteu uma bola no travessão, e já estava dando para ver que tudo que estava faltando até o primeiro tempo, com a sorte que não estava acontecendo de abraçar o Vitória nas chances que eram criadas, ela apareceu no segundo tempo. E é aquela coisa que a gente fala, né, Cláudia? Quando o momento tá bom, qualquer chute entra, você se entende com o olhar, com o colega, as coisas funcionam. Então, tudo que não aconteceu para o Vitória no primeiro tempo aconteceu no segundo. E isso, até para o João Bursi,
no final das contas, depois do gol de Dibble, ele já estava muito mais tranquilo, mas no gol de Alisson Santos, foi todo mundo correndo, abraçou ele, praticamente levantou o cara e carregou. Porque eu acho que todo mundo entendeu também que ali era o momento que ele, João Bursi, entendia que pronto, agora eu tô tranquilo. Agora, o terceiro gol nos 41 do segundo tempo, eu sei que é muito difícil do Docimel tentar algum tipo de reação, pode até fazer um gol de honra, talvez, mas dificilmente vai conseguir tirar esses 3 pontos. Então, numa tacada só, o João Bursi conseguiu vencer a primeira no Campeonato Baiano e sair da lanterna do Campeonato Baiano, foi importante. Conseguiu acabar com um tabu chato, porque você nunca venceu um time jovem do Campeonato Baiano. É complicado, né? Um time com a envergadura do Vitória nunca ter vencido o Docimel era um tabu chato, quebrou esse tabu. E, para mim, que é o mais importante, conseguiu também fazer com que o time tivesse uma injeção de ânimo, fazer com que jogadores voltassem a marcar, no caso de Rafinha, que marcou o segundo dele na temporada, o segundo dele no Baiano, e fazer com que jogadores que já estavam criticados antes, passaram um tempo fora do elenco principal, voltando, fazendo o gol, que é o caso de Alisson Santos, eu acho que isso é importante para ele também. E mais importante do que isso, é que isso está acontecendo muito próximo do Bavi, que é já nesse domingo. Então, se o time do Bahia vem de 2 derrotas seguidas, claro que a gente ainda não tem nem como comparar a estatura que o Bahia tem hoje, em termos de elenco, em termos de estrutura e tal, mas beleza. Em termos de momento, o Bahia vem de 2 derrotas seguidas. Em termos de momentos, o Vitória agora vem de uma vitória importante, construída com alguma facilidade no segundo tempo e não tem nem como você questionar. Eu acho que esse momento aí para João Bursi e para a equipe veio na hora certa, na hora necessária, para que tanto o Bursi conseguisse vislumbrar uma vida um pouco mais longa no Vitória, porque até então eu acho que ele realmente se via ameaçado. Não tenho como dizer, como garantir que ele permaneceria no cargo se ele perdesse esse jogo ou mesmo empatasse esse jogo. E, de repente, ver assim, olha, já dá para a gente pensar em vencer o Bavi, já dá para a gente pensar em chegar nas semifinais do Baiano, já dá para a gente pensar em outras coisas. Acho que dá uma sobrevida para a Bursi e dá uma mexida no ânimo positiva para o Vitória, depois de jogos muito ruins, depois de jogos até que o Vitória macetou muito e não conseguiu sair com os 3 pontos. Então, para mim, a análise que eu faço desse jogo, Cláudia, é que mais do que o Vitória conseguir os primeiros 3 pontos, né, a vitória do Colossal, né, aquela coisa, no Baiano, e se distanciar da zona de rebaixamento, ficar melhor para o Bavi, é também você entender que para o João Bursi isso foi muito importante para ele, porque foi a primeira vez desde que ele chegou, e foi num momento também muito crítico que ele chegou no ano passado, o Vitória vislumbrando a possibilidade de cair para a Série D, de virtualmente impossibilitado de conquistar o acesso para a Série B. Ele conseguiu fazer o time ser competitivo e chegar a esse acesso. Até então, ele tinha pego só um momento muito ascendente. A equipe fechada com ele. Esse foi o primeiro momento mais dramático que ele viveu no Vitória. E agora, ao que tudo indica, ele está vendo como contornar esse momento. E sair por cima, talvez. Pode ser cedo? Pode ser cedo. Se ele levar uma paulada aí do Bahia no Clássico, isso pode mudar? Certamente. Mas hoje, eu lhe digo que ele está... Hoje, o cara vai dormir bem. Isso eu posso dizer. Eu diria aliviado. Bem, mas um pouco aliviado. Não, eu acho que ele dorme bem hoje. Ele vai dormir, né? Talvez vai dormir empregado. Vai dormir vai. empregado. Já podia ter dormido sem o emprego. Vai dormir empregado. Porque a tabela para o Vitória não é ela
Se esse Bahia ainda fosse no Barradão, a onda seria completamente diferente, mas é um momento no futebol baiano de torcida única. Dos principais clássicos aqui no Nordeste, é o único que é dessa forma. Não é assim no Rei Pelé, não é assim em Natal, mesmo com 10% não é aqui, não é assim no Recife, no Ceará é 30%, sei lá, de vez em quando é uma carga enorme, e na Bahia vem tendo esse perfil de torcida única nos clássicos, ou seja, Fonte Nova lotada com torcedores do Bahia é um cenário muito hostil. Agora, o Bahia que vai ter também uma pressão. A gente está falando do lado do Vitória. Isso aqui é a parte da abordagem do Vitória, porque o Bahia já ficou naquela coisa. Tem uma tranquilidade imensa para o jogo e, de repente, já não se vê. Perder do Vitória não seria um tropeço. Tipo, o Bahia está ganhando, perdeu o Vitória. Você, é chato que perdeu o rival, mas foi um tropeço na campanha. Com as derrotas do Bahia, de repente perde o Vitória, não é mais um tropeço, é uma sequência de resultados ruins e seria uma pressão diferente do Bahia. Então o Bahia tem uma pressão, mas ele tem um cenário completamente favorável para o jogo. No caso do Vitória, mesmo com esse resultado, tá em 8, saiu da zona de rebaixamento, mas está em 8º, está a 2 pontos do G4, mas se ele não ganhar do Bahia, ele continua fora da zona, automaticamente, necessariamente, ele continuará fora da zona de classificação da Bahia, que é a G4, em Pernambuco é G6, lá é G4. E se perder, ele aí teria uma configuração de poderia se distanciar e com a fase classificatória já ultrapassando a metade. A próxima rodada já é a quinta de um total de 9. É uma fase classificatória muito curta. Então, esse resultado de hoje, eu estava acompanhando, não estava assistindo, estava vendo o jogo do Santa, mas acompanhando, na hora que eu vi o 0-0, eu estava vendo, rapaz, isso é jogo de queda. Na hora que terminou o primeiro tempo daquela forma, mas aí, na hora que eu volto para acompanhar o jogo, foi um gol ali, uma sequência de definição rápida do resultado. Eu acho que a goleada, vejo dessa forma, você pode 3-0, do Vitória, ela deixa o time, como o Juliana falou, competitivo para domingo, mas o resultado de domingo, eu não sei se Bussi, se perde domingo, ele poderia ser demitido hoje, tá? Mas não foi, vencer a partida, mas de repente, da forma como o Vitória vem vendo, os resultados que o Vitória vem tendo, e o futebol que vem apresentando, pelo menos das partidas que eu vi, se perde do Bahia domingo, eu não sei se o treinador ficaria. Se fosse o caso, Vitória está lá no G4, tem uma derrota, tem um tropeço, perdeu do Bahia, é óbvio que não vai demitir o treinador. Mas se ele perde do Bahia, dentro do Campeonato Baiano, seriam 3 derrotas em 4 jogos. A campanha continua muito ruim. Hoje foi para simplesmente voltar para o campeonato, ou se mostrar com a possibilidade de voltar para o campeonato. Eu acho a situação do Vitória na classificação do Campeonato Baiano ainda é muito delicada. Primeiro, o clube é 4 anos não pega G4, ou seja, não vem sendo já acaso. O que o Vitória vem fazendo nesse momento no Campeonato Baiano, na verdade, é o regular do Bahia, do Vitória em meia década. É um recorte considerável. Pois, mas rapidinho, claro. Mas mesmo assim, mesmo já considerando que o Vitória há bastante tempo já não vai para a zona de classificação, não disputa uma semifinal, uma segunda fase do Campeonato Baiano, ainda assim, esse foi o pior início de Campeonato Baiano do Vitória em 5 anos. O Vitória conquistou, antes do jogo de hoje, 1 ponto em 15. 1 ponto. É muito pouco. Muito pouco. Perdão. 1 em 12, né? 1 ponto em... Vixe. Não, era, na verdade, desculpa, era 1 em 9, agora 12 pontos tipo hoje. E agora era 1 em 9 e agora chegou a 4 em 12. Então, por isso que eu fiz jornalismo e não fiz matemática. Mas assim, o Vitória... Mas era muito ruim. Muito ruim. Perdeu 2 e empatou 1. E volto a dizer, perdeu jogos que, em tese, eram acessíveis. Todos, mas não está tendo futebol. Muito displicente. Não é tipo, tudo bem, levar um 4-1 dentro de casa, nunca tinha acontecido, não dá para dizer que é uma surpresa. É a maior derrota que o Vitória já teve como mandante para um clube intermediário dentro do Barradão. Mas as atuações são ruins. Eu estou excluindo a do Doce Mel porque eu não vi, mas as outras atuações, acho que eu já pude ver de Vitória, são atuações ruins. Ou seja, não é o resultado não vindo por um detalhe. E deu para aprender um pouco com o Fortaleza do ano passado, onde era uma questão física. Na hora que o Fortaleza conseguiu readquirir um condicionamento físico, o time se recuperou de uma forma brilhante no Campeonato Brasileiro. Ou seja, não era falta de técnico, não era desempenho. Ali era mais uma questão física. Do Vitória não é questão física, é questão técnica. E nesse caso, de resultados também.
esse jogo ele abriu a porta para uma recuperação diante do Bavi. Porque se ele empata, eu vou nem ver, se perder, pelo amor de Deus, mas se empata hoje, ele iria, primeiro que ele já iria no desespero em termos de classificação. Nesse momento ainda não é um desespero em termos de classificação. Mas perder contra o Bahia vai ficar complicado, mas ainda dá para buscar. Fica difícil, mas dá para buscar. Se não ganha hoje e perde do Bahia, aí realmente o G4 seria o 5º ano seguido fora. E com esse resultado, sem... Oi. Eu juro por Deus que é a última vez que eu vou lhe interromper, mas só para dizer o seguinte, eu não acho que o Vitória passa a ser favorito depois desse jogo, mas eu acho que assim, o momento do Vitória acaba sendo bom, que eu acho que dá para ter um nível de competitividade no Bavi que eu acho que não teria antes. Mesmo não, com pelo Bahia Vitória perdendo pelo Bahia. Eu acho que as 2 derrotas do Bahia, elas naturalmente elas ajudam o Vitória. O Bahia seria, eu acho que o Bahia continua sendo favorito, mesmo perdendo esses 2 jogos. Se tivesse vencido, se tivesse com outro ânimo, seria mais ainda. Mas eu acho que mesmo Bahia as 2 derrotas agora com a SAF, a outra mesmo com o time reserva, mas contra o Sampaio, enfim. São 2 derrotas seguidas. Não interessa se não colocou o time. Se não colocou o time, é o azar do Bahia. Eu sempre falo isso. Assim, o Bahia, ninguém obrigou o Bahia a dizer, bota o time reserva aí, eu boto um time misto aí. Foi escolha. E mesmo assim, mesmo com a escolha, era para ter vencido a partida, porque tinha uma condição técnica muito maior. Enxergo o Bahia, primeiro, não só pelo time, pela condição, pelos reforços que trouxe, mas eu acho que sempre o fator casa, e nesse caso eu acho que existe um fator casa, tem 40 mil pessoas que torcem para um time, não tem nenhum torcedor que torce para o outro. Eu acho que isso, e do estádio quem joga mais é o Bahia, não é o Vitória joga no Barradão, ou seja, não é nenhum estádio como se fosse Flamengo e Fluminense, os 2 jogos no Maracanã, mas na hora do clássico só tem torcida de um, não é o caso, é um campo onde quem joga o Castelão, o Bahia, né? Ou o Castelão, perfeito. É porque eu não sei o Castelão, porque como lá não tem torcida única, assim, não me veio a cabeça, mas enfim, dentro do nosso programa faz mais sentido. É um campo onde quem está mais habituado é o Bahia. Então, as condições do Bahia é um mandante legítimo no clássico. É bizarro, na verdade. Eu acho assim, muito triste, na verdade, que seja dessa forma. O Vitória abriu a porta, mas eu ainda vejo muito, muito atrás. Eu não considero que uma reação dos últimos 45 minutos contra o Doce Mel tenham mudado tanto assim o panorama de um clássico que se tinha há poucos dias com uma disparidade imensa. Agora, a gente aqui em Pernambuco já está com esse negócio de João adorava, clássico do abismo. O Sport com a folha de 2 milhões, o Náutico 250 mil. 3-0 para o Náutico. 3-0 para o Náutico. Então, assim, o clássico do abismo. Esse é um abismo menor, tá? Aquele abismo Sport Náutico era um abismo muito maior. Até porque o Vitória está na 2ª divisão, o Náutico estava na 3ª. Ou seja, era uma receita menor. Dentro do que é um Bavi, tem um abismo ali. Tem um abismo, até porque não é o Bahia só Série A. É o Bahia milionário. Turbinado. Então, é um clássico do abismo, só que continua sendo clássico. Liana, mas aí vamos para os destaques do jogo, né, do Vitória. Destaques positivos e negativos. Além desse peso, né, que saiu. Eu ia até, assim, antes dos destaques, você pode até falar sobre acho que foi mais a questão do peso que tirou do que parte tática ou técnica desse jogo, né? Mas aí você pode responder isso e aí já entrar nos destaques da partida. Beleza. Eu acho que as coisas estão meio que interligadas, viu, Clauber? Porque, assim, o Vitória não fez um excelente jogo. Eu acho que foi aquela coisa, assim, volto a dizer, quando o primeiro gol saiu, um gol bem chorado, um gol que na transmissão até eu não consegui ver replay, ainda não vi melhores momentos, nada. Estou ainda com a impressão de que eu vi na beira do gramado. Então, minha visão estava um pouco... não estava das melhores, assim, porque a gente fica muito próximo das equipes, né? Dos bancos de reserva, né? Dos treinadores, e tem que ser assim mesmo para a gente ver justamente os bastidores para poder passar durante a transmissão. Então, o campo em si, a gente está no mesmo nível, e diferente de quem está na cabine ou no estúdio, que vê o estádio de cima. Então, você consegue ter uma visão melhor para analisar taticamente, e se você está dentro do estúdio e vendo as imagens em replay, melhor ainda. No meu caso, eu estava no mesmo nível e bem atrás de quando as coisas estavam acontecendo, mas
durante a transmissão, eu lembro que o narrador, Walter Lima, ele falou que durante a jogada parece que teve uma resvalada do braço de Rafinha, então, de repente, pode até ter acontecido alguma falta, alguma irregularidade até para o gol ser invalidado. A real é que, assim, o gol saiu depois de perder pênalti, depois de perder gol na cara do goleiro no primeiro tempo, saiu de um jeito muito chorado, com a possível infração, mas saiu. Então, eu acho que esse momento foi assim, tipo, galera, pronto, quebrou o gelo. Então, agora o negócio vai. E realmente foi. Porque o Vitória não mudou grandes coisas em termos táticos. Mudou peças que eu acho que agregaram à partida. E nisso aí eu trago nos meus destaques positivos. A começar por Rafinha, autor do primeiro gol, porque eu acho que ele foi o cara que foi o responsável por essa virada de chave, essa virada de momento. Sem o gol dele, eu acho que teria sido bem difícil, até mesmo com as mudanças que ocorreram logo depois, do Vitória conseguir mudar isso tudo, toda essa pressão que estava acontecendo, tanto na equipe como no treinador. Mas ele foi um cara que eu acho que fez a diferença. Acho que Nicolás Gibli, ele foi um cara que entrou pela segunda vez no jogo. No primeiro jogo que ele estreou, ele já estreou bem. Muita gente achava que ele já que ele já entraria nessa partida de hoje como titular, pelo que ele apresentou no último jogo. E ele entregou muito. Ele foi um cara que chegou muito ligado, foi um cara que prestava muita atenção no posicionamento dos colegas, se apresentava muito para receber a bola, voltava para tentar confundir marcação. Enfim, ele foi um cara muito participativo, muito lúcido na partida. E fez um gol, que foi aquele gol que disse assim, pronto, conseguimos um 2-0, não é mais aquele desespero do tipo, leva um gol e pronto, perdemos o resultado. E um outro jogador que eu acho que assim, vale muito a pena falar, além de Gibli e além do Rafinha, é Rodrigo Andrade. Porque Rodrigo Andrade é um cara que, assim, você pode falar de vários jogadores que tiveram bons momentos no Vitória nessa temporada, mas que em algum momento oscilaram para baixo. Rodrigo Andrade, nessa temporada, é o cara que não oscilou para baixo ainda. Ele pode não ter feito jogos brilhantes, mas ele é um cara que ele entregou bem o que ele precisa entregar enquanto volante. Não diria que ele é craque de repente, como o Neto Coutinho está aqui sugerindo, mas ele é, sem dúvida nenhuma, acho que o jogador com mais entrega, o mais confiável do Vitória hoje, pelo que ele está trazendo e pelo que se pensava dele quando ele chegou no Vitória em 2018. Então, acho que Rodrigo Andrade fecharia esse meu top 3. Já emendo logo o top? Pode emendar. Ok. Então, vamos lá. Uma menção honrosa a Léo Gomes também, que é um cara que no meio campo ele tá fazendo uma diferença danada. Mas, vamos lá. Trellis perdeu um pênalti. É uma coisa assim que não pode. Ainda mais no momento em que o time tá mal. Você é premiado com uma chance dessa, e eu entendo que o momento para ele também era de muita pressão, mas quando você tem um pênalti na mão e precisando do resultado, você tem que converter. Ele foi contratado para isso também, porque ele é um cara que foi muito importante na reta final da Série C ano passado, é um cara que tem identificação com a torcida, é um cara que a torcida acredita que ele pode chegar num jogo decisivo e fazer a diferença, então não se pode perder um gol como esse. E fora que ele também tem entrado e não tem contribuído tanto. GG também acho que é um cara que não... Nesse jogo especificamente, ele não conseguiu se encontrar direito, ele não foi tão participativo e acertando muito a função dele no jogo.
Não achei que ele fez uma boa partida, errou passe, ele errou posicionamento, não conseguiu agregar. E Oswaldo também, que não conseguiu se apresentar para jogadas ofensivas de perigo. E assim, não tem agradado também. João Bussi tem colocado ele como titular, mas assim, ele não disse até agora que veio. Então, são esses 3 aí que eu acho que não estão muito bem com a torcida e acho que tem que refletir um pouquinho para continuar tendo chances no Vitória.